aleluia, aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade, a sua misericórdia não tem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Aleluia. 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 Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Amém. Irmãos, Jesus, Ele precisa ser a nossa prioridade, irmãos. Jesus precisa ser o nosso fundamento. Jesus precisa ser a nossa base, aquilo que é principal. Jesus precisa ser o centro da nossa existência. Durante todo o mês de fevereiro, o Senhor, o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações da importância de mantermos a unidade com, primeiro, Cristo. Porque se nós não tivermos comunhão com Cristo, nós não temos absolutamente nada. Se a gente perder a nossa comunhão com Cristo, a gente perdeu tudo o que a gente tinha. Mas se a gente tiver comunhão com Cristo, que é o cabeça, então a gente tem tudo aquilo que a gente precisa. A gente precisa primeiro, a centralidade da nossa existência precisa ser Cristo Jesus. Jesus não pode ser uma das coisas que a gente busca, uma das nossas prioridades, não. É como se Jesus, você já fez um suco de laranja e tem que coar o suco, sim ou não? Você pega a laranja, você pega uma laranja, duas, três, e você coloca lá no liquidificador, depois você fez o suco, você põe no coador, então só vai sair o suco puro, sim ou não? Sim, Jesus, Ele é esse coador na nossa vida. Tudo tem que passar pelo filtro de Jesus. Tudo tem que passar pelos olhos, pela aprovação de Jesus. É como se cada laranja fosse uma área da nossa vida. O trabalho, a adoração, a igreja, a família, o lazer. Tudo precisa primeiro passar por Jesus. Porque aquilo que não servir, quando fica alguns restos, algumas sementes, o bagaço, o que você faz com ele? Aí, ó, derruba e joga fora. Tá vendo? Olha o Espírito falando aí. Então, quando o bagaço fica ali, o que você faz? Joga fora. Por quê? Coincidência, né? As coisas hoje, né? Você joga fora por quê, gente? Porque tudo precisa primeiro passar por Jesus. Jesus, Ele precisa ser o nosso fundamento, a pedra fundamental. Gente, quantos andares tem aquele prédio que está construindo na frente de São Francisco? Quanto, Dudu? Vai ter 20? Obrigado, hein, Edu? Ó, tá vendo? Filho do Nelson, né? Isso mesmo. Ele tem 20 andares para cima. O quanto de fundação e ferro precisa ter, gente? Quanto de fundação e ferro precisa ter para que sustente aquele prédio de pé? Se um vento, vocês viram esses dias, né? Deu uma chuva, foi sexta? Sexta-feira, 11 e pouco, quinta, eu acho que foi quinta, né? Quinta, sexta, sei lá, choveu todo dia. Mas vocês viram o vento, o trovão que deu? Imagina um vento daquele em um prédio de 20 andares que não tem fundamento, gente. O que ia acontecer? O troiano ia estar no chão hoje. Por quê? Porque não tem fundamento, não tem estrutura. Jesus precisa ser o fundamento da nossa vida. Porque quando os ventos vierem, quando os ventos soprarem, eu e a tua casa e a tua família estarão estabelecidos sobre a rocha. E pode vir o vento, a chuva, eles não serão derrubados, gente. Quantos ventos nós passamos nos últimos tempos, mas a minha e a tua família estavam estabelecidas sobre a rocha que é Cristo, por isso nós permanecemos e permaneceremos inabaláveis até o dia da volta de Cristo. Vai ser assim na tua família, amém? Vai ser assim na tua casa, em nome de Jesus. Estabelecido sobre o fundamento que é Cristo. O primeiro lugar precisa ser
Jesus. Parece que a gente está pregando a mesma coisa, mas é isso mesmo. A nossa vida precisa estar fundamentada na presença de Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. Abra aí na tua Bíblia. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o fundamento onde a gente estabelece toda a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos afazeres, os nossos hobbies, as nossas conversas, todas precisam estar em qual fundamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamental, é o essencial, Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é o mais importante das nossas vidas. Ele é o mais importante na nossa história, Ele é a nossa prioridade. Eu quero que você vá ali para Mateus capítulo 13, versículo de número 45. Esse é o barulho que Deus gosta. Mateus 13, 45, diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele procurava muitas pérolas até que um dia encontrou a pérola de grande valor. Então, qual foi a atitude desse homem? Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou essa pérola. Esse precisa ser o nosso sentimento por Cristo, por Deus. Se hoje você é estabelecido no teu trabalho, da maneira como você está, mas se você ouvisse nítida e claramente o Espírito Santo falando com você, se mude de Dracena e vá para o interior de Tocantins, será que nós iríamos, gente? Será que nós estamos confortáveis e tão confortáveis com a vida que levamos? Porque Jesus, Ele precisa ser essa pérola de grande valor. E quando nós ouvimos a Jesus e quando nós lemos a palavra, tudo precisa perder o valor. Tudo precisa perder o brilho mediante ao conhecimento de Cristo. Paulo disse que ele considerava todas as outras coisas como esterco, como lixo, mediante ao conhecimento de Cristo. Por quê? Porque ele estava fascinado, ele estava vislumbrado, ele via Cristo e só queria Cristo. Eu e você precisamos reacender esse desejo, esse anseio de ficar na presença de Jesus e ouvi-lo e ser direcionado por Ele, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma grande pérola, uma pérola de grande valor. E quando ele viu aquela pérola, ele não se importou mais com a vida dele, ele não se importou mais com aquilo que ele tinha, ele simplesmente disse: eu quero essa pérola. Porque quem quiser ganhar a sua vida, precisa primeiro perder. Quem não estiver disposto a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, não é digno dele. Mas aquele que vier após ele, negar a sua cruz, seguir a Jesus, esse terá grande recompensa nesta vida e na vida vindoura. Porque para ganhar a vida verdadeira, eu preciso perder primeiro a minha vida. A minha vida precisa primeiro passar pelo filtro de Jesus. E às vezes algumas coisas que eu gosto, algum bagaço, alguma semente vai ficar naquele filtro. Mas Jesus está tirando e extraindo o suco puro de dentro de você. Uma vez um jovem em uma igreja estava tão faminto e tão sedento por Jesus, e aquela igreja disse: esse menino precisa ir para o seminário, vamos levar ele para o seminário batista, vamos treinar esse menino, vamos fazer que ele vai trabalhar na obra do Senhor. E ele estava orando e buscando a Deus, e buscando a Deus, e mandaram esse menino para o seminário. Ele ficou 3 anos no seminário, 3 anos lá estudando, mas não só estudando, orando e buscando a Deus. Então ele volta para a igreja mãe, a igreja que a enviou. E quando ele chega naquela igreja, o pastor da igreja diz para aquele menino: e aí, meu filho, e aí, jovem, o que você quer, em que área você quer servir? Então ele dá uma resposta para aquele pastor: pastor, me dê Cristo,
eu quero Cristo, eu quero servir a Cristo. É tudo o que eu quero, é servir e amar o meu Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. E tudo precisa primeiro passar por esse lugar. E nós vivemos, e é esse o meu despertamento para você hoje, nós vivemos em um tempo em que nós somos privilegiados com a presença de Jesus, liberada e acessível para todos aqueles que desejam buscar a Jesus. Todas as pessoas que clamarem podem ter acesso a Jesus, mas em um tempo não foi assim. Não era simples assim. Se você dobrasse os teus joelhos no quarto, se você vivesse no Antigo Testamento, dobrasse os teus joelhos no quarto e pedisse perdão a Deus pelo teu pecado, você não seria ouvido. Sabia disso? Nós somos privilegiados porque hoje o Espírito Santo está acessível para todos aqueles que buscarem a Ele. Todos nós temos acesso à comunhão com Deus e precisamos valorizá-la. Porque foi pago um alto preço para que você pudesse desfrutar da presença do Espírito todo dia. E muitas das vezes nós não temos desfrutado dessa presença e misericórdia de nós. Deus me pediu para nos lembrarmos de o quanto alguns irmãos tinham dificuldade em buscar a Deus e hoje nós temos tanta facilidade. Muitas pessoas hoje têm a facilidade, buscam a Deus e encontram a Jesus, mas outros têm a facilidade, infelizmente não buscam e não encontram a Jesus todo dia. E para dar um contexto para nós, você lembra de Adão e Eva, sim? Adão e Eva desfrutavam de uma comunhão, de uma unidade plena com Deus. Todos os dias, o que Deus fazia? Deus passava na viração do dia. E tinha comunhão, e ele conversava com Adão e com Eva. Mas veio o pecado e fez o quê? Retirou Adão e Eva da presença de Deus. E então, o salário do pecado é a morte. Para quem peca, qual é a consequência? Morte. Mas Deus matou Adão e Eva? Porque Deus é rico em bondade e misericórdia. Deus não matou o homem nem a mulher, porque ele tinha o desejo de restabelecer o vínculo da comunhão. Mas o salário do pecado continua sendo a morte. Então Deus estabelece que para que haja uma restauração da comunhão, é necessário morrer alguém. E no Antigo Testamento era necessário que um animal fosse morto como forma de substituir o pecado do homem. Quando Adão e Eva pecam e caem, Deus mata. Tudo indica que foi um cordeiro, mata um cordeiro, dá as peles para ele, cobre Adão e Eva, e então depois ele instaura o quê? Ele diz que, a partir de agora, vocês vão precisar sacrificar um cordeiro, um carneiro, como oferta pelos pecados de vocês. Eu vou explicar isso para vocês rapidinho, mas antes, você lembra que Deus teve uma promessa para Abraão? Que ele disse assim, da tua parentela, eu farei multidões, como a areia do mar e as estrelas do céu? E então, Abraão foi baseado naquela promessa. Deus disse para Abraão assim, ó, eu vou fazer a partir de você um povo exclusivamente meu. Para quê? Para ter comunhão comigo. Para ter unidade comigo. Então, Abraão gera Isaac. Abraão teve o filho Isaac. Isaac teve o filho Jacó. E Jacó, ele teve os 12 filhos. Jacó era pai de José. José do Egito. Então ele tem os 12 filhos, Ruben e todos os demais, Benjamim. E os 12 filhos são os líderes das 12 tribos de Israel. Os 12 líderes das tribos de Israel são filhos de Jacó. Então o que acontece? Teve um momento que teve fome lá em Israel. Então José, que tinha sido vendido como escravo no Egito, ele fala, restaura lá o vínculo com a família, ele fala, pai, irmãos, venham, vamos morar no Egito. Ele chama os irmãos dele para morar no Egito. Então eles começam a se multiplicar e todo o povo, esse povo que Deus fez a promessa em Abraão, que disse assim, ó, a partir de você eu vou fazer um grande povo exclusivamente meu. E esse povo começa a se multiplicar no Egito. Só que o que acontece? José morre, o rei do Egito, como chama? Faraó, morre.
e morre, e vai morrendo aqueles que conheciam a história. E o que acontece? O povo hebreu, esse povo que tinha uma promessa, ele é escravizado. Então eles se tornam escravos no Egito. Sim ou não? Está comigo? Está acompanhando? Amém? Está dando para entender, né? Então eles estão escravos no Egito. E Deus alcança Moisés e fala: vamos, chegou a hora de libertar o meu povo do Egito. Vamos tirar e levá-los para onde? Para a terra que eu prometi para Abraão. Para onde? Canaã. E aí esse povo é liberto, as 10 pragas do Egito. Deus tira o povo do Egito. E no meio desse caminho, e é isso que eu vou falar para vocês, no meio desse caminho era o desejo de Deus que aquele povo fosse exclusivamente dele. Povo único, exclusivamente seu. Deus decidiu habitar no meio do povo. Deus escolheu comungar, estar no meio do povo. Só que Deus, que é santo, pode habitar no meio de um povo impuro? Não. Então Deus estabelece algumas coisas para que o povo tivesse comunhão com Deus. E hoje eu vou te mostrar algumas coisas do tabernáculo, e você vai entender no final. Mas por que eu vou falar tudo isso? Porque você precisa valorizar a tua comunhão com Deus. Porque tinha um povo que não podia ouvir a Deus, mesmo que quisesse. Põe a apresentação para mim aí, o Dudu, por favor. Abra a tua Bíblia em Êxodo 25, capítulo 1. Já leu Atos hoje? Já leu Atos hoje, igreja? Se não leu, a dona Ana leu, né, dona Ana? Aí, tá vendo? Dona Ana já leu, você precisa ler também. Êxodo 25, de 1 a 9. Pode deixar essa apresentação, vamos acompanhar na Bíblia. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Então o povo está saindo do Egito. De todo homem em cujo coração a mover-se para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta oferta que deles vocês receberão será ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pés de carneiro, tingido de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um tabernáculo, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, como modelo de todos os seus móveis, assim vocês mesmos o farão. Amém. Deus queria, versículo 8, habitar no meio do povo. Era desejo, sempre foi o desejo de Deus ter comunhão com o seu povo. Só que para que ele pudesse ter comunhão, ele precisava fazer um santuário, um lugar santo, o santíssimo lugar. E aqui é o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, estabelecida por Deus. Se você continuar lendo, é exatamente assim que era o lugar de habitação de Deus. E a primeira coisa que o homem, vamos lá, tem aquela canetinha, não tem? Mas não precisa não, o laser está lá, não vai fazer diferença nenhuma. Primeira coisa que tinha no tabernáculo, essa foi a tenda estabelecida por Deus, aonde Deus habitaria. Primeira coisa, o altar do sacrifício. Ali eram feitos sacrifícios pelo pecado dos homens. Aonde está aquela fumaça? Vocês estão acompanhando, né? Amém? Segunda coisa é a bacia de bronze, onde o sacerdote ele purificava as mãos para depois entrar no lugar santo. Aí, esse primeiro lugar, esse primeiro ambiente é o lugar santo, não é o santo dos santos. E tinham 3 coisas no lugar santo. O candelabro, aquele negócio com 7 pernas ali, que iluminava. Tinha 7 lâmpadas no candelabro e era aceso com azeite. A segunda coisa, era uma mesinha pequena que ficavam os pães da preposição. Tinham 12 pães ali naquela mesa. A terceira coisa, aquela pequenininha na frente da cortina, vocês estão vendo aí? Consegue ver? Na frente da cortina, aquela coisa pequenininha, era o incenso. Acendia, subia uma fumaça aromática, um incensário. A quarta coisa é o santo dos santos. Tinha uma cortina que separava o lugar santo, o átrio
até o Santo dos Santos, aquela cortina azul. E só podia, aonde Deus se comunicava com o povo. Deus só se comunicava com o povo, com o seu líder, com o sacerdote, somente no Santo dos Santos. Somente ali no Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, que tinha dentro as pedras da tábua da lei, os 10 mandamentos. Estava ali também a vara de Arão. E ali, no Santo dos Santos, era onde Deus se comunicava. Olha o corre que era para alguém acessar o Santo dos Santos. A primeira coisa para que alguém pudesse acessar esse lugar, ele precisava ser descendente de Arão. Se ele não fosse descendente de Arão, se ele não fosse um sacerdote, ele nunca poderia... Obrigado, Luquinha. Ele nunca poderia... Vamos ver se está funcionando? Tá, glória a Deus. Ele nunca poderia entrar nesse lugar. Nos santos, quem aqui é descendente de Arão? Levanta a mão aí. Você é? Nenhum de nós poderíamos acessar o lugar de comunhão com Deus. Olha como nós somos privilegiados. Hoje a gente tem a presença do Espírito Santo liberada a todo momento, 24 horas. A primeira coisa que era somente o sacerdote podia entrar nesse lugar aonde Deus falava. Olha o que diz Êxodo 25, 22. Só um versículo para frente. 25, 22. Ali eu me encontrarei com você no Santo dos Santos. E de cima do propiciatório, de cima da arca da aliança, e no meio dos 2 querubins, e sobre a arca do testemunho que ficava dentro da arca da aliança. Ali eu falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Somente nesse lugar que Deus falava. Somente os sacerdotes descendentes de Arão, eles podiam acessar esse lugar. Ele tinha 4 filhos. E 2, no primeiro dia da inauguração do templo, morreram. Nadab e Abiú. Morreram. Então só ficou 2. Olha o privilégio que eu e você temos de ter comunhão com Jesus todo dia. A segunda coisa, para que antes o homem não podia sair correndo assim. Imagina que lá é o Santo dos Santos. Mesmo que eu fosse sacerdote de Arão, ele não podia entrar assim, eu quero lá ouvir Jesus. Entrava correndo, abria as cortinas, sabe aquelas coisas que nós faz? Sai correndo, de ajoelho, dobra e sai correndo para o trabalho. Sabe isso que a gente faz às vezes? Se ele fizesse isso, na hora ele seria morto. Na hora ele morreria. Porque existe uma forma correta de entrar no Santo dos Santos. Qual que é essa forma? A primeira coisa, era necessário que fosse feito um sacrifício. Era somente através de um sacrifício que o homem podia entrar lá. Dudu, joga para mim aí, Levítico capítulo 1, versículo de 1 a 7. E você, se você tiver Bíblia, também abra. Pode pôr a Bíblia, Du. Levítico 1, de 1 a 7. Dá ESC na apresentação que ela vai dar certo aí. Você entra lá no PowerPoint, dá ESC e vai para o versículo. Levítico 1, de 1 a 7, diz assim: O Senhor chamou a Moisés à tenda do encontro e lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer uma oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho ou do gado ou de um rebanho miúdo. Se for oferta de holocausto para perdão de pecados, do rebanho de gado, será o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará na porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja feito em favor dele, para a sua expiação, para o perdão dos seus pecados. Depois, versículo 5, matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão e jogarão ao redor do altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e cortará em pedaços. Os filhos do sacerdote acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Volta lá para a apresentação do Dudu, por favor. Olha só. A primeira coisa tinha que ser filho de Arão. Sacerdote, só o sacerdote podia entrar no lugar santo. Segunda coisa, só através de um sacrifício. E tinha que ser de um novilho sem nenhum defeito.
se tivesse manco, caolho, se tivesse com as vestes, se tivesse todo sujo, imundo, se não fosse o melhor, se não fosse o mais gordo, nem era aceito. E como devia ser? Se eu pequei uma vez no ano, eu ia ao templo. Uma vez, preste atenção, uma vez no ano. Eu podia ter acesso a essa... Eu nem podia entrar, mas eu precisava levar o sacrifício. Aonde? No altar. Primeira coisa, pegava o novilho. Olha só que interessante. Pegava o novilho. Se eu não tivesse condições de ter um novilho, eu pegava um cordeiro. Se eu não tivesse condições de ter um cordeiro, eu pegava 2 pombas. Era essa, porque todos podiam pegar uma pombinha. Então era essa a condição. Cada um conforme a sua condição. Pegava o novilho, eu que tinha que matar. E eu tinha que colocar, você viu no texto, as 2 mãos sobre a cabeça do novilho. Olha isso. Pegar a mão, colocar, imagina você, um novilho na sua frente, você com a faca na mão, eu quero ver se você tem coragem, porque eu não teria. Pegar a faca, matar o novilho, mata o novilho olhando para o novilho. Por quê? Por que você faz isso? O salário do pecado é? Então, por que você tinha que estar com a mão no novilho? Porque quem merecia morrer? Então, o meu pecado estava sendo transferido para o novilho. Então, a minha culpa estava sendo transferida para quem? Para o boi, para o cabrito. E sabe o que era pior ainda? Eu ainda tinha que tirar o couro do novilho, cortar ele em pedaços, e aí o sacerdote ia colocar no altar do sacrifício. Ele pegava o sangue e passava no altar do sacrifício. Todos os dias era necessário, todos os dias, não só no dia do perdão de pecados, era necessário 2 sacrifícios de 2 cordeiros diariamente. Manhã e noite, dia e noite, 2 sacrifícios de cordeiro. Porque Deus estava habitando no meio do povo, no santuário, ali que Deus habitava. Então, Deus pode habitar onde há impureza, gente? Por isso que tinha que morrer alguém. Morria então a sua criatura, a sua criação não, morria um animal. Morria um animal. A segunda coisa era um sacrifício. A terceira coisa, olha lá, acompanha comigo. Ele entrou, sacerdote, filho de Arão, fez o sacrifício. Terceira coisa, ele precisava purificar as mãos e as vestes. Porque ele mexeu com sangue, sim ou não? E alguém pode entrar sujo na presença de Deus? Então ele precisava fazer o quê? Lavava as mãos, lavava o rosto, lavava. Aí depois ele entrava no lugar santo. Depois de fazer tudo isso, ele entrava no lugar santo. O que tem no lugar santo? O candelabro, que iluminava o lugar santo. O que tem também? Os pães em cima da mesa. E a terceira coisa, o incensário. Olha o que ele fazia então. Você foi lá, ofereceu o seu sacrifício pelo perdão do seu pecado. Então agora ele se lavou, o sacerdote, e ele vai, primeiro, ele pega o fogo do altar, a brasa do altar, lá desse altar de sacrifício, e leva no incensário, no candelabro. Ele põe no candelabro para quê? Para que haja iluminação no ambiente. Ele pega azeite puro e põe no candelabro. Era assim que era um culto no Antigo Testamento, gente. Não era que nem hoje a gente aqui. Amém? Aí colocava o azeite e iluminava o ambiente. Depois, os pães da preposição estavam ali. Depois ele pegava a brasa viva do altar. Depois você vai entender tudo que tem um significado no Novo Testamento. Amém? Ele pegava e botava a brasa do altar, a mesma brasa do altar. Os 2 filhos de Arão, eles foram levar um fogo estranho no incensário. Eles não pegaram brasa do altar, levaram um fogo qualquer lá, pegaram um carvão qualquer e botaram no incensário. O que aconteceu com os 2? Morreram. Nadab e Abiú morreram. Por quê? Não fizeram da forma certa. Aí, quando ele chegava no incensário, é uma tipografia, um símbolo do quê? Da oração. Porque quando ele colocava ali a brasa, as ervas, subia o incenso. Então a oração é como o incenso. Quando a gente ora, sobe aos céus. Então eles oravam ali em favor daqueles que estavam em pecado lá fora. Está acompanhando comigo? Então só a partir daí que ele podia entrar no Santo dos Santos. Olha um exemplo de Zacarias no Novo Testamento. Pega lá comigo, deixa eu confirmar, Lucas capítulo 1, versículo 8.
Lucas 1, 8 e 10 diz assim, ó. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, Zacarias é quem? É pai de João Batista. Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe o sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão permanecia aonde? Fora, fazendo o quê? Mas só quem entrava era o sacerdote. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, aonde? À direita do altar porque era só ali que o Senhor aparecia. Era ali que o Senhor falava. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, ali na frente do incensário. Lá no Santo dos Santos era onde a glória do Senhor se manifestava. Então tinha a cortina do véu, depois o Santo dos Santos. Percebe a complexidade do tabernáculo de Deus? Você conseguiu entender? Amém? Deu para entender? Agora vai fazer mais sentido. Primeiro Moisés fez esse tabernáculo. Depois, olha só que lindo, como era o povo de Israel lá. Todos reunidos ao redor do tabernáculo da presença de Deus. Eles moravam em tendas, mas tinha um lugar onde o Deus de Israel habitava. Então o que aconteceu? Davi fez outro tabernáculo, Salomão ele faz o templo do Senhor. Aí já não é mais de tenda, agora já se transformou no templo de Salomão, não é aquele lá em São Paulo, mas é o templo de Salomão verdadeiro, tá bom? Aí o templo de Salomão foi feito, e o que aconteceu? Foi destruído. Então Esdras e Neemias, na palavra, eles reconstroem o templo do Senhor. E depois o rei Herodes, romano, conquista Jerusalém e ele expande o templo. E aí o templo, aqui está pequenininho, mas o templo do Senhor está ao redor de tudo isso aqui. O santuário do Senhor está ao redor disso. Quando Jesus veio em carne, era nesse tempo que ele estava vivendo. Aí é o templo por dentro, já no templo do Senhor. E aí era como ficava, olha só. Só os sacerdotes estão entrando lá dentro. E o povo está tudo onde? Tudo para fora. Deixa eu voltar na primeira foto. Gente, é lindo. Eu amo o Antigo Testamento. Tem muito pregador da palavra aí nos dias de hoje que diz que o Velho Testamento não serve mais. Mas é mentira, porque o Salmo 23 serve para todo mundo. Agora algumas coisas não servem. O Antigo Testamento serve para hoje, amém? É lindo porque o Antigo Testamento todo, ele aponta para uma pessoa, para Cristo Jesus. A Bíblia toda, ela aponta para um lugar, é para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. A primeira coisa é o tabernáculo de Deus. Jesus veio, João, capítulo de número 1. Entenda que você vai fazer sentido, eu prometo. Você pode estar pensando assim, meu Deus, o que é isso? O que ele está falando? Não dei nenhum amém ainda. Amém, Beth? João 1, versículo de número 14, diz assim: e o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Vimos a sua glória como Filho único do Pai. O tabernáculo não é mais um lugar. Para adorar a Jesus, um dia a mulher samaritana, ela chegou em Jesus e disse: Jesus, mas os nossos pais dizem que nós precisamos adorar no monte. Vocês dizem que nós precisamos adorar em Jerusalém. Mas o que o Senhor diz? Ele disse assim: chegou a hora em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa mais o lugar, não precisa mais ir em Jerusalém, não precisa mais estar dentro do templo, não precisa mais de um sacerdote. Em todo lugar que você erguer as tuas mãos, você pode buscar a Deus. Porque Jesus veio e habitou entre nós.
O tabernáculo é Cristo, Ele se fez casa, e onde Ele habita, gente? Ele habita dentro do teu coração. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. O templo não é mais no Monte Moriá, o templo é no teu coração. Por isso você pode desfrutar de uma comunhão plena com o Espírito Santo. Primeira coisa, o tabernáculo de Deus não é em um lugar, é no teu coração. Deus habita dentro de você, aleluia. A segunda coisa é que para acessar a presença de Deus era preciso de um sacerdote. Abre 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Aleluia, aleluia. A Bíblia toda aponta para Cristo, igreja. 1 Timóteo 2, 5. Aleluia. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem, gente? Cristo Jesus, o homem. Não precisa mais ser descendente da tribo de Arão. Olha o versículo 6, por favor, Du. 6. Que deu a si mesmo para que em resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. O sacerdote perfeito é quem? É Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso sacerdote perfeito. Não precisa mais ser descendente de Arão para acessar o Santo dos Santos. Jesus, o sacerdote perfeito, estabeleceu essa comunhão de novo, gente. Ele é o nosso único mediador. Então, para ter comunhão com Cristo, você não precisa mais de uma imagem, você não precisa mais de um sacrifício, você não precisa mais de um padre, de um pastor, de um irmão orando forte. Você pode ter acesso ao próprio Cristo todas as manhãs. Não há mais mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus é o nosso sacerdote perfeito. Igreja, você pode desfrutar de uma comunhão perfeita com Cristo. E é interessante que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, só abre aí, Dudu, não precisa abrir na tua Bíblia. 1 Pedro 2, 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus é o sacerdote e ele te faz agora um sacerdote também, uma sacerdotisa, alguém responsável. Quem era responsável pela comunhão com Deus, do povo? Sacerdote. Agora, quem é o responsável pela tua comunhão com Deus? Você. Por quê? Porque você é o sacerdote, a sacerdotisa estabelecida por Deus. Você agora é responsável pela tua comunhão com Deus. Você tem acesso à comunhão com Jesus. Põe a foto de novo, Dudu. Obrigado, hoje você vai trabalhar bastante, filho. Sacrifício era necessário também. Primeiro o tabernáculo, depois o sacerdote, depois um sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Era preciso que fosse feito um sacrifício para quê? Para que o pecado que estava no homem fosse derramado sobre um cordeiro. Há 2000 anos atrás, João Batista, quando ele viu Jesus, ele grita em alta voz do deserto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro sem defeito, sem mácula, santo e puro, que entrou no altar do sacrifício. A cruz é o altar do sacrifício de Deus, e ela foi feita para quê? Para que eu e você não tivéssemos mais que sacrificar, e nós tivéssemos acesso à presença de Deus todo dia. Como nós somos privilegiados. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 53. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Douglinha, vem no violão aqui para mim, filho. Fica no violãozinho, por favor.
53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por quê? Porque Ele não tinha nenhuma enfermidade. Ele é o Cordeiro perfeito, não era caolho, não tinha mácula do pecado, não tinha nenhum defeito. E levou as nossas dores sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus. Ele foi sacrificado por Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelo meu e pelo teu pecado. Ele foi moído e esmagado pelas iniquidades dele, gente. Não pelas minhas e pelas tuas iniquidades, mas o castigo foi sobre ele, para que nós pudéssemos desfrutar da paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas, pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício completo do Cordeiro Imaculado, nós fomos sarados e salvos. A nossa comunhão foi restabelecida há 2000 anos atrás. Não é mais preciso um sacrifício. Não é mais preciso um sacrifício. Põe a foto de novo, Dudu. O altar do sacrifício é a cruz. Na cruz o Cordeiro foi imolado. Na cruz o Cordeiro foi queimado. Na cruz eu e você colocamos a nossa mão sobre o Cordeiro, sobre aquele novilho. Então o nosso pecado foi lançado sobre ele e a santidade dele veio sobre nós. Nós não merecíamos, mas ele deu a nós. Nós merecíamos a morte, igreja, mas ele nos deu a vida. Ele nos deu a comunhão. A terceira coisa que o sacerdote precisava fazer, ele precisava se purificar. Todas as vezes que ele fosse entrar na mesa de comunhão, ele precisava se purificar. Mas 1 João diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Não é de alguns pecados, não é de algumas coisas, são de todos. A água pode deixar a nossa roupa suja, mas o sangue de Cristo purifica a minha e a tua família de todo pecado. Todo pecado é purificado pelo sangue de Cristo. E então tem os pães da preposição à direita, 12 pães que eram substituídos a cada 7 dias. Quem é o pão da vida? Quem é o pão vivo que desce do céu? Quem é aquele que alimenta a nossa alma? E a gente diz, eu não preciso de mais nada, porque agora eu tenho um alimento vivo e verdadeiro. Jesus é o pão vivo que desce do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre Ele, tudo é para Ele. A Ele seja a glória, a honra eternamente. E então vem o candelabro, ai que coisa mais linda. O candelabro iluminava o lugar santíssimo. Agora eu te pergunto, quem é a luz do mundo? É Jesus, igreja. Jesus, Ele iluminou a nossa história. Jesus, Ele entrou na nossa história. Então Ele mudou e agora Ele me estabelece e te estabelece como o quê? Luz e sal da terra. Jesus te iluminou, Jesus é essa luz que te ilumina. E agora para quê? Para que você ilumine os ambientes. Se não houvesse luz no santo lugar, como eles iam enxergar, gente? Ia ser densas trevas. Mas quando o Verbo veio encarnado, as trevas tiveram que se dissipar. O diabo, os demônios, o pecado teve que se romper, porque a luz iluminou e o pecado já não pode mais nos dominar. Porque Ele é a luz que ilumina o mundo, ilumina as nossas almas, ilumina o nosso ser. Ele é a luz do mundo. E então vem o incensário, igreja. Quem é o nosso intercessor fiel à destra de Deus? Quem é aquele que intercede por nós? Quem é o sacerdote que está à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus filhos, igreja? É Jesus, irmão. Então Jesus está à direita do Pai hoje, intercedendo por mim e por você.
porque tudo é sobre Jesus, igreja. Então vem o véu que nos separava, o véu que nos separava desse lugar de comunhão, desse lugar de acesso, desse lugar de salvação. Mas quando Jesus morreu na cruz, quando Ele gritou na cruz e disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Então o céu se escureceu e o véu que nos separava foi rasgado de cima a baixo. Então a presença do Espírito nos alcançou e nos alcança ainda hoje. Aleluia! O véu não foi rasgado de baixo para cima, gente. Não foi o homem que rasgou o véu. Não foi um sacerdote que chegou lá e rasgou. Não! O véu se rasgou de cima a baixo, porque Deus disse: o que separava eles, agora eu estou rasgando. Agora eles têm acesso à presença. Agora eles não precisam mais de um sacrifício. O véu se rasgou de cima a baixo e não de baixo para cima, porque Deus queria ter comunhão com você todo dia. Deus queria estabelecer um vínculo de amor com você, mesmo eu e você não merecendo. Ele disse: eu vou resolver, e manda o seu Filho em nosso favor, em nosso favor. Aleluia, aleluia. Aleluia. É interessante que esse altar, ele foi aceso a primeira vez por Deus. Deus acendeu esse altar. Você lembra daquela canção que relata esse texto? Cai a fogo do céu e queima esse altar. Isso fala sobre o profeta Elias, lógico. Mas quando o templo foi inaugurado, o tabernáculo foi inaugurado, Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar. E pediu agora para os homens e para as mulheres, para que a chama, o fogo do altar, fosse aceso continuamente. Continuamente a chama precisava ser reacendida. Todas as manhãs o sacerdote, ele precisava tirar as cinzas do altar e colocar lenha nova. O fogo não poderia mais se apagar, porque ele foi aceso por Deus. Ai, irmãos, não foi você que aceitou Jesus. Jesus te atraiu para Ele. Jesus primeiro, Ele acendeu um fogo dentro do teu coração. Um dia você ouviu a mensagem do Evangelho e você diz assim: agora eu preciso me render, agora eu preciso me entregar, porque um fogo foi aceso no meu e no teu coração. Mas agora a responsabilidade de alimentar esse fogo é minha e é sua. O Espírito Santo, Ele entregou essa responsabilidade de alimentar o fogo para esse sacerdote. Quem é a nação santa? Quem são os sacerdotes, as sacerdotisas desse tempo? Põe a mão na tua cabeça e diga assim: sou eu. É minha e é tua responsabilidade reacender o fogo da comunhão. Fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar e vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo de número 18. Pode vir para cá, gente, pessoal, por favor. Hebreus 10. Amor, pega o pão, por favor. Tudo é sobre Jesus. Nada na palavra é sobre alguém. A história não é sobre grandes homens, pensadores, mas é sobre Jesus. Os dois, por favor. Aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 18. Ai, que presença maravilhosa. Aleluia, porque não é sobre um homem pregando, não é sobre alguém ministrando, é sobre Cristo, é sobre Cristo. A igreja do Senhor está estabelecida sobre a rocha que é Cristo. É Cristo. Pode começar o violão.
Hebreus capítulo 10, versículo 18 diz assim: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifícios pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por quem? Pelo teu mérito, porque você é bom, porque você sabe, porque você tem 20 anos de crente. Não, porque você é pastor, porque você é líder. De maneira nenhuma. É por causa de quê? Pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Agora vocês têm acesso a um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne foi aberto um vivo caminho para que eu e você entrássemos. Quando a carne de Jesus ela foi dilacerada, quando ele estava sendo dilacerado naquela cruz, eu e você estávamos entrando no Santo dos Santos. Quando Jesus foi morto, eu e você tivemos acesso à vida. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver. E que vida é essa? É uma vida de unidade e comunhão com Deus. E nós temos, versículo 21, Hebreus 10, 21, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E agora, o que nós precisamos fazer? Hebreus 10, 23, Hebreus 10, 23. E agora, o que nós precisamos fazer? Aproximemo-nos. Hebreus 10, 22, perdão. Aproximemo-nos com um coração sincero e com a plena certeza da fé, que tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. É preciso uma coisa para entrar no Santo dos Santos: um coração sincero. Um coração sincero, o Senhor, Ele não rejeita um coração sincero, um coração quebrantado, um coração contrito, Ele não despreza. Ele não despreza. Jesus é tudo sobre Jesus. Por que que eu falei e estou falando? Por que que o Espírito pediu para que eu falasse sobre isso nessa noite? Você tem acesso à presença do Santo dos Santos todo dia. Você precisa desfrutar dessa comunhão todo dia. Imagina o corre que era para desfrutar uma vez por ano. Hoje, todo dia, você pode ouvir o Espírito, você pode falar com o Espírito. A presença do Espírito Santo está liberada para aqueles que... Sabe, gente, uma última coisa que eu quero mostrar. Gente, segura um pouquinho só. Gente, aqui tem 2 pães. Tem muitos hoje ainda que continuam todas as manhãs se alimentando de um pão velho. Tem gente que continua se alimentando de pão velho todo dia. Tem gente que continua se alimentando de um pão que é distribuído uma vez na semana. Tem gente que está se alimentando de um pão que é distribuído por algumas outras pessoas. Jesus, Ele é o pão vivo que desce do céu, gente. É a comunhão com Deus, é isso, a coisa mais importante da tua vida, irmão. É a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus. E às vezes a gente está deixando a comunhão com Deus de lado e está achando que comer um pão velho, o que é comer um pão velho? É desfrutar de uma intimidade de outra pessoa. É ouvir um pastor, é ouvir alguém, é ouvir uma semana, buscar uma vez e não buscar mais todo dia. Mas você já comeu pão velho, gente? É terrível, sim ou não? Terrível. Mas Jesus, gente,
Ele é o pão vivo que desce do céu. É um pão vivo, é um pão novo todo dia. Por isso é preciso se alimentar dele todo dia. A presença dele está liberada todo dia para nós. Feche teus olhos. Ah, Senhor, Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é o pão que nos alimenta. E não é sobre uma noite, não é sobre uma palavra, é sobre um desenvolver de um relacionamento diário. É sobre se alimentar do pão vivo que desce do céu todas as manhãs. Tinha um povo que queria se alimentar desse pão vivo, mas não podia. Você pode se alimentar desse pão todo dia. Você pode buscar a presença do Espírito Santo todo dia. Ele rasgou o véu, não tem mais porquê. Você, pelo sacrifício de Cristo na cruz, você toma a santidade dele, lança sobre ele os teus pecados, se arrepende, confessa e deixa, e vive uma nova vida com ele. Aleluia. Nós não merecíamos isso, mas ele deu tudo em nosso favor. Por isso feche teus olhos, feche teus olhos. Agradeça, adore, entronize e o louve, porque não merecíamos ter comunhão com Deus. Chorou, controlou, babaçou.